Energia 97, a energia que te move. Justin Bieber na programação. Também teve Post Malone e Calvin Harris e Rag Bone Man. Hoje com o professor Marcelo Abud, nós vamos conversar de rádio. É na AFAP, né, professor? Perfeito, eu dou aula para a turma de rádio e TV, inclusive o Felipe aqui, né, que tá na rádio, é meu aluno, e para a turma de publicidade e propaganda. O Felipe tá em publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Isso. Legal. Quando começou a história de rádio, dessas coisas aí, professor? Conta pra gente, o comecinho. Se interessou por isso e aí se especializou nessa área. O comecinho mesmo, como eu falei, vem do berço, porque minha mãe colocava um radinho de pilha AM do lado do berço em programas populares. Zé né? Bétio. Zé Bétio, Eli Correia, Paulo Barbosa. Perfeito. Que coincidência. Gil Gomes já era meu pai. Eu era criança, eu lembro dessa cena, o rádio marca mesmo. Eu lembro eu correndo ali no quintal, brincando, e eu já ouvi o Domênico, o gato. Pois é verdade. Louco. Clube das mulheres, palhaço. Criancinha. Essa foi engraçado, desculpa aqui, eu tô rindo. Muito criança. Sim, muito agora. Domênico já tava Domênico, lá. Ficou bem malzão agora. Mas daí Fala aí. foi introjetando aquela veia, aquela paixão pelo rádio. Com 8 anos eu ganhei o primeiro rádio meu mesmo, colocava embaixo do travesseiro e lembro que eu ouvia a Turma da Maré Mansa, que era um programa da Globo lá do Rio, né? Que tinha os Trapalhões, tinha... No rádio? No rádio. No Cara, eu rádio. não tinha ideia disso, que os Um Trapalhões roteiro passaram pelo e rádio. quadro feito pro rádio. Passava às 8 horas da noite, que eu ficava loucura. ouvindo essa parada toda, imaginando, né? Existe registro disso? Era do Existe, Rio. eu tenho Era isso, do tem um Rio, não programa era? inteiro. É, do Rio. Produzido no Rio. Exato. E pegava aqui em São Paulo porque é aquela coisa, não tinha tanto prédio, não tinha computador ligado à noite, então o sinal chegava, né? Chega fácil, né? Radinho de pilha AM, eu ouvia isso da Globo lá do Rio. Você sabe que é uma coisa curiosa, professor, esse negócio de a gente lembrar do rádio, assim. Eu me lembro quando eu era muito criança, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Minha mãe também ouvia um rádio. Era um rádio grande, né? Os rádios eram grandes naquela época, né? A válvula, né? Válvula e tal. E o rádio, ele tinha o falante no meio aqui, assim, ficava marcado, sabe assim? E o cara, criança, achava que eu era a cara do cara falando ali, rapaz. Você acredita nisso, cara? Eu me Acredito. lembro como se fosse isso hoje, rapaz. Eu já sou de Eu outra ouvia, época. saiu o som de lá e tinha aquela redonda, eu achava que era a cabeça do cara falando ali, cara. Domênico, você era retardado mesmo. Ninguém É verdade. pensava nisso. Não é, professor? Vai tomar banho. Tá, mas ninguém pensava. Eu pensava. Toda criança tem essa dúvida de onde vem a voz que sai lógico dessa que sim. caixa. É uma Toda fantasia, criança. professor. Era criança, É que você 6 faz anos tempo- de idade, 7 anos. É que ele faz muito... Fazia, né? Era. É que o palhaço faz muito tempo que ele foi criança. Ele eu nem no existia circo- rádio, né? Parece que Ele nem era criança. lembra quando foi Não criança. tinha rádio quando Eu ele era no criança. circo eu pegava o radinho e jogava no balde pra ver se o locutor sabia nadar. Mas é curioso isso, né? Perfeito. professor? A imaginação acho que é o principal elemento do rádio, né, Domênico? E então, quando a gente tem toda essa questão, poxa, da onde vem a voz? Eu ficava imaginando o cenário. Tinha uma escolinha dos Trapalhões no rádio. Então, eu ficava imaginando que aquilo era realmente uma escolinha. Tipo a escolinha do professor Raimundo. Exato. Que louco. Cara, isso, foi né? ali que nasceu a escolinha. Não. Foi muito Não. antes. Foi lá nos anos Não, 30 antes? com Inhototico. Em Caraca. Inhototico, Aí, eu dei ó. aula de rádio para terceira idade, Domênico. É mesmo? É. Que legal. Aí foi interessante porque você conta umas histórias, eles vêm com Eles a sabem, né? presença Eles daquela sabem, história, né? viveram aquilo, né? Vivenciar. Então, o Inhototico, nos anos 30, ele fazia a escolinha, ele fazia a professora, fazia todos os personagens, cada um era de uma etnia, tudo e tal. Fazia todas as vozes, né? Fazia a campainha com a voz, toda uma loucura. E aí, de repente, é justamente essa questão da imaginação. As pessoas estavam ali ouvindo e vislumbravam uma escola. De repente, eu fui dar aula para terceira idade e uma das senhoras que estava ali falou: poxa, eu fui lá assistir ao programa. Quando eu chego, é um cara sozinho no meio do palco. Foi a maior decepção da vida dela, que ela achava que ela ia chegar lá e ia Várias ter a vozes. escolinha, os personagens. Que louco É isso, o né? teatro da uma imaginação. coisa- Então começou nos anos 30, Bernardo. Caraca. Escolinha. Ali nasce a escolinha que depois vira do professor Raimundo, que é que todo mundo conhece hoje. Foi Isso. precursor, eu não sabia Então. disso. Foram muitas escolas até aí. Foi a primeira. Caraca, velho. Legal isso, Em né? Ototico. Legal essas Foi histórias, meu né? vizinho em Campo Belo. E aí, como é que foi? Aí você gostou da coisa e começou a se enturmar com o negócio de rádio. É. Chegou a fazer locução em alguma rádio, ô, Cheguei professor? sim, cheguei. Na verdade, a grande paixão foi com FM, né? Porque aí a adolescência... Ah, foi sempre chegando, queria o FM, né? Aí veio a Rádio Cidade na época. A Rádio Cidade foi a minha droga, assim, né? Eu ia todo dia no estúdio Batia da cartão Rádio lá. Cidade. Batia cartão, tinha fila pra entrar. Eu lembro que o Ceará era o rapaz lá da Ceará, era eu da lembro do recepção. Ceará.
E depois Sim. ele virou, sei lá, gerente de Não, marketing, ele virou da promoção depois. Exato. Ceará, eu lembro do Ceará. Assim, Eu onde cheguei- anda o Ceará? Sumiu. Não sei. Pereceu. Caraca, velho. Ele trabalhou comigo também na outra Já tá rádio. matando o cara que talvez esteja ouvindo a gente. Que faz incrível, tempo que eu já não falo com ele. Agora sumiu mesmo, é verdade. Gente boa demais. viu? Muito boa Gente ainda. boa demais. viu? Me ensinou muito sobre rádio, viu? É, Porque é. como eu ia lá com 11 anos de idade, eu ia na Rádio Cidade todo dia. Eu e minha irmã Rosimeire, que tá ouvindo agora. Então a gente batia ponto Isso ali. que ano? 80, 81? Ah, 81, 82. Comecinho da rádio, Tava né? o Sesc, Sandra Tava o Grotti. Sesc, Sandra né? Grotti. É. Minha amiga Sandra Grotti, que trabalhei com ela, deve estar, acho que na 105, não é Na isso? 105, Isso. exatamente. Continua aí super bem, né? E a Sandra Grotti também morava em Campo Belo, era minha vizinha, então ela me encontrava às vezes na rua. Nessa época, a Rádio Cidade era uma febre, né? Era uma Era um loucura. negócio absurdo. Celso Era naquele Junte. prédio preto, não era? Celso Junte, Celso, meu juntinho amigo com você. Celso Junte. É, isso. Celso Junte, rapaz, que O louco. Japa trabalhou na cidade. Trabalhou, Foi o primeiro Japa? emprego do Japa. É mesmo, Japa? 93. Você fez Rádio Cidade? 97. Caraca, velho. 4 Mas anos. você trabalhou com o trabalhando Braga. lá. Comecei trabalhando... Não, lá, comecei com o Enio. Em Enio. 93. O Japa era Rádio era office dance. boy. Caradense, é Ele fazia verdade. quadro de humor e produtor. Eu sei. Foi É parar verdade, no jogo com essa era história, não dance. foi, não foi, Japa? Você foi parar no jogo por causa da Rádio Cidade, tô Por errado? causa da Rádio Cidade. E deu Aquela entrevista pro história daquela época de perguntas idiotas, Eu respostas. que produzia. Rapaz, Ah. Felipe, eu falo disso na aula, eu comparo as charadas do palhacinho E aí, com Felipe, tudo perguntas bem? idiotas, Tudo bom, galera? respostas cretinas. Foi o que me levou pro Jô. Olha só. É. Sensacional. Caraca. Tinha uma também que ia na rua ali, fazia enquete de coisas absurdas, notícias inventadas. Aí eu A não cidade sei. comenta. Cidade como era. Estão construindo uma ponte entre Rio e São Paulo, não era um isso. bagulho assim? Vamos lembrar um pouquinho essa passagem, essa questão das perguntas idiotas, respostas Eu tenho umas cretinas. manchas negras lá na Rádio Cidade. Não sei se conto aqui. Pode contar? Não, Ah, acho não. que já foi, Pode já. falar? Já foi mesmo, É, mano. eu Já faz produzia- tempo. Eu produzi aquelas vinhetas cantadas, né? Preciso de paz e felicidade. Ouça meu apelo aqui na cidade com o Alexandre Pires cantando. Nossa. Produzia essas porcarias. Olha, Nossa, nessa época eu já não ouvia a cidade. Ai, Eu meu obrigava o Skank a cantar a cidade no meio. Não, mas era sensacional. Pô, mas isso era muito Sensacional. brega. Ia começar a Na música do verdade, uma- Soeto. Lembra disso? Que ia começar a música do Soeto e entrava o Belo. Belo e você na Nossa. cidade. Era muito Mas bom. é Essas marca coisas, de rádio essa popular ideia. até hoje, né? Até fazer hoje tem isso? Sim, claro. Você pega aí rádio popular até, se for pegar, acho que até a Disney, as concorrentes. Fazem isso. Mas isso começou com Roupa Nova. Nos Roupa anos Nova, 80, que não fazia era isso. Roupa Nova ainda, né? Eles eram uma banda de baile, foram gravar as vinhetas da Rádio Cidade, aí no estúdio, não lembro se foi o Mazola, não sei quem produziu o primeiro trabalho do Roupa Nova, mas falou, pô, esse grupo aí acho que dá liga, vamos pensar numa coisa pra eles, e aí virou Roupa Nova e o que virou, né? Assim, Placa luminosa. Placa Nossa luminosa. Senhora. Você produziu toda essa Caramba. galera em rádio, Japa. Deixa quieto. Esse Japa, velho. Mas o Perguntas Idiotas, Respostas Cretinas eu achava muito interessante, porque é aquela coisa, vinha a charada, como a do palhacinho, né? Antes do comercial vinha a pergunta e depois a Depois resposta. a Eu lembro de uma, e no oculista, então senhora, vai operar a vista? E aí, a resposta depois dos recrames. Você lembra o que vinha depois? Não, vou pegar prazo. Ah, Japa lembra. os Que legal, tá hein? vendo? Olha só, Caramba, hein? é a história viva na minha frente. E eu nem tenho mais esses quadros. Eu tenho. Aliás, tem uma coleção Vendemos. invejável. Cara, quem gosta de rádio tem que acessar o blog dele, porque ele tem tudo. Tá tudo à venda. Senhoras e senhores, Eu vou essa voz é recomprar. de Felipe, certo? Tá aqui com a gente hoje, um dos alunos do professor e é o nosso integrante aqui da nossa emissora. E me conta. Hashtag quero mais Felipe. Ó, ó, Felipe que tá felizão que descobriu agora o blog do professor. A gente tá falando isso aí. Não sei se a gente falou fora do ar ou no ar, mas eu conheço desde 2006, cara. Foi entrevistado por mim em É. 2006. o cara. Ah, é? Exatamente. É, dessa Pra eu não falar sabia. daqui da 96. Dessa eu não sabia. Ah, bicho. Essa é ó, novidade. professor, como é que ele é lá na aula? É bom? Muito bom, muito interessado. Olha, digamos que assim, da turma toda, Eu ele sou o tá melhor. entre os 20% mais interessados. Sabe? Bom, e dá pra... aproveitando Não, esse mas momento, falando vamos sério. fazer uma chamada oral aqui? Vamos testar o menino? Vamos ver se ele tá esperto. Tem câmera, desliga a câmera. Vamos lá. Mas tá super
presente ali. É muito. Eu estava falando fora do ar, né? Essa troca que a gente tem quando dá aula, a gente se renova, a gente aprende muito. Eu estou aqui, é um grande prazer estar em um estúdio de rádio, sempre né? E eu acho que eu não sei se eu ensino ou aprendo mais do que ensino, né? Eu acho que esse é o lado bom de dar aula. A gente tá sempre se renovando, sempre trocando. E o Felipe é um cara que não só está presente, como trazendo ali sempre ponderações, falando de coisas que acontecem na prática, né? A gente traz alguns exemplos, a gente fala de coisas lá dos anos 60, né? As perguntas idiotas, por exemplo. Traçando E aí vem o paralelo, Felipe. né? Traçando paralelo entre as coisas que você fala na aula e o que a gente põe em prática aqui na rádio, inclusive. Muito Bem legal, bem Aí, legal. é isso aí. Hoje o professor Marcelo Abud é o nosso convidado. Que tava falando que começou a paixão lá na cidade. Você frequentava, você ia nos estúdios. E aí? E como é que você definiu? Não, eu vou viver disso, eu quero viver de rádio. Então, nessa época, até tem um depoimento da Sandra Grotti, lá dos anos 80, que ela falava que era o período que todo mundo ouvia FM e queria ser locutor, né? Porque é aquela coisa do movimento, aquela paixão toda. Era E como eu ser um fui- youtuber hoje, né? Exato. E Todo aí mundo quer ser eu fui fazer curso, fiz curso de locução, e no início dos anos 90 trabalhei numa rádio chamada Vanguarda FM, lá de Sorocaba. Foi meu primeiro Conheço a rádio. emprego em rádio. E na época ela era no estilo da 97, né? Era uma rádio dance e tal. Hoje eu acho que ela tá sertaneja, não sei, muda toda hora. Muda né? toda hora, né? Mas estava lá naquele pique e tal. Adorei fazer rádio jovem. E aí eu vi o poder que o rádio tem efetivamente, porque eu fazia final de semana folguista, né? Começando ali. E depois eu fiz Natal, Ano Novo, passagem ali de Natal e Ano Novo no ar. E era incrível, porque era uma rádio jovem e eu acho que vocês devem ter esses retornos muito maiores. Não era assim. incrível. Passar Natal e Ano Novo na rádio, não vem falar que é Mas o incrível Aí é um que homem que há tinha gente 20 anos ouvindo. faz isso. O É incrível- muita alegria, eu sei. É legal. Ah, mas quando você tá começando, você não tá nem qualquer aí. coisa. Não. Vai, né? Vambora, né? E o mágico é que ligavam jovens ali e tinham essa questão que a gente fala do rádio da proximidade, né? Eu tava começando no rádio e de repente me ligava um ouvinte falando, poxa, se você não tivesse aí no ar agora, tal, fazendo companhia, eu não sei o que eu faria da minha vida. Você ficava, pô, peraí. A responsabilidade que a gente tem, né? quando Se eu a gente tá tivesse lá, eu desligava a rádio e ia embora. Falava, agora você vai saber como é que é. De repente, Vai ficar sem a rádio. Emissora, você dá uma E vai relação geral. Vou pra casa. mas é um grande barato mesmo ver esse poder, né? Que a gente acaba exercendo sobre as pessoas e acredito que a proximidade que o rádio cria. Minha mãe tá com 80 e vai fazer 85 anos. E ela, antes de Adora o falar... rádio. Não só adora, Minha fica mãe o tempo também. todo ali com o radinho do lado. Mas antes de falar da família, tudo, que aliás ela nem sabe muito bem como é que anda, ela fala, filha de não sei qual radialista tá casando. Ah, você sabia que eu Olha não que sei legal. quem da família... É assim, primeiro ela me coloca a par de tudo que tá acontecendo Que bom, né? e depois ela Tem vai uma boa falar. fonte, hein, Marcelo? Ah, sem dúvida. Ela ouve as minhas piadas? Ela ouve por intermédio do filho. É Né? mesmo? Porque aí eu coloco esses áudios, eu tenho... Desde 2006... Você grava tudo, Marcelo, ainda? Pra usar em Algumas na aula, coisas, não? algumas coisas. Aqui você usou algum áudio já? Sim, não? sim, sim. Qual Então, que você eu tava usou? até falando, o Bruno, que está... o Super Bernardo. Satani, né? O Bernardo, desculpa. O Super Satani foi um quadro que me marcou bastante. Foi em 2005 ou 2006. 2006 eu descobri lá o Super Satani, que era uma sátira do Super Nani, né? E aí eu tava numa loja, liguei um rádio, descobri aquilo, falei, pô, vou atrás e tal. Comecei a gravar os quadros, coloquei, eu tinha um podcast na época que era o Peças Raras, né? Que até hoje eu mantenho o blog. E aí conversei, fiz a entrevista, tudo pra gente entender como é que funcionava. E é isso que eu faço, na verdade. Eu deixo lá muita coisa gravando, tem Tem nada CDs, meu lá? fitas cassete. Meu, tem seu Opa, lá. tem Porra. fitas cassete ainda ali. Mas meu mesmo, meu. Tem, Palhaço. do Tem? Tem Não, sim. se não tiver, juro por Deus, acabou a entrevista agora. Temos. Pra você ver o ego do não, cara. O falo. Super Satani era algo do palhaço. Era um quadro, não era com a minha voz genial. Olha Com o a ego minha dele onde grita, não tem que ter minha voz sagacidade. genial. Então, mas é por aí. Então, Tem mesmo ou não? Tem Você sim. ficou desconcertado, eu percebi. Eu quero só ver. Agora, ô professor, como é que você... Porque a gente vem de uma geração que o rádio FM praticamente estava começando.
né? Sim. Tava começando, a FM começou lá em 72, acho que se não me falha a memória, o senhor que é professor vai lembrar melhor, mas com a como Rádio Imprensa FM foi a primeira. Isso, aí Lá na depois frente, vem a depois vem Bandeirantes. 77, 76 Transaméricas, 77 Jovem Pan e outras rádios. Aqui em 82, né, a 97, Começa, e outras rádios nos anos começaram... 80, é, começa 80 pra a frente. explodir, né? E aí o rádio é aquela coisa de você transformar o áudio em imagem na cabeça das pessoas. Aí passam-se os anos e hoje não, um tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, nem tanto assim, uns 5 anos no máximo, o rádio com imagem. Como é que você define isso, professor? O que você acha disso? Então... Agora, por exemplo, nós estamos sendo transmitidos, tem gente assistindo meu a gente. Deus. Tem gente assistindo a gente. Perfeito. Como é que você vê esse negócio? Eu vejo como algo necessário. Eu acho que não dá pra gente ficar fora da realidade, da geração, tudo. Mas eu prefiro e ainda ouço mais o rádio Só do o que rádio, vejo. tá. Então, pra mim, é o rádio com imaginação, como diria o Boni, né, que fez lá o padrão Globo de qualidade. Ele tinha essa marca de que se a TV é um rádio com imagens, o rádio é uma TV com imaginação, não tem limite. Então a gente pode criar lá a tal da Guerra dos Mundos, do Orson Welles, tal, fazer a invasão dos marcianos e as pessoas embarcarem naquilo, Essa né? talvez com seja a custo história mais baixo, né? incrível. Essa talvez seja a história Com mais custo incrível baixo. do rádio, né? Acho que sim. A invasão. Sim. Exato. 81 Que ano que foi isso aí, anos, né? professor? 1938. 38. 30 de outubro de 1938. Véspera do Dia das Bruxas e por isso a escolha desse tema, né? Dos marcianos e tal. Mas tem muito pano de fundo nessa história, né? Tem muita... Tem muita ouvinte- mentira, né? A maioria dos ouvintes que estão ouvindo a gente não sabe o que aconteceu. Não tem A gente noção vai do explicar, mas tem vamos muita explicar mentira em isso aí. cima disso, né? que é do Olha, caramba. eu Ou não não? sei, Domênico, porque eu tenho alguns documentários que passaram na TV americana, no History e tal, falando desse episódio, de pessoas que viveram esse episódio, né? Que hoje tem 80 e poucos anos, enfim. E Pra eles- quem não sabe, vamos explicar como é que funciona, como é que é essa história. Vem do início, professor, como é que é? Perfeito. Então, véspera do Dia das Bruxas, Tá. né? O Orson Welles, que era um jovem, devia ter lá seus 19, 20 anos, diretor de um radioteatro que tinha pouca audiência, que era o Teatro Mercury, na rádio CBS, lá nos Estados Unidos. Às 8 horas da noite entrava no ar o Radioteatro Mercury uma vez por semana. E, de repente, ele resolveu fazer um episódio diferente daquele radioteatro tradicional, que pegava Drácula, histórias já bem conhecidas, e adaptava para o rádio. Então, todo mundo já sabia que aquela história era uma ficção. Ele pegou um livro de 1898, que era A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né? Que era lá já conhecido numa seara bem pequena de ficção científica, pessoas que gostavam muito desse assunto, e que é um dos primeiros livros a falar dessa invasão dos marcianos. Só que a estrutura que o Orson Welles deu para esse radioteatro era de uma reportagem. Então, era um programa de rádio, radioteatro. Existe esse áudio na internet, tá? O áudio original. Se procurar no YouTube, deve ter. Na verdade, existe um site Tá. com o Radioteatro Mercury que tem todos os áudios originais. E aqui no Brasil, se procurar o William Bonner e Guerra dos Mundos, vai ter a versão que ele fez na USP quando era estudante. Isso. Caraca. Mas, enfim, voltando à história, então o Orson Welles resolveu fazer uma estrutura que era um programa de rádio que tinha uma orquestra tocando, como era tradicional no rádio da época, anos 30. Interrompia a orquestra, era tudo um teatro, mas enfim, e entrava uma reportagem. E essa reportagem ia ficando cada vez mais tensa, né? Falando dessa invasão dos marcianos. Conta o próprio site do Radioteatro Mercury que, por exemplo, a bomba que se ouvia durante a transmissão era a descarga da rádio, que era acionada na hora da bomba, né? E no começo foi dito que era um programa de ficção, o Orson Welles ia ao microfone. Mas quem né? pegou no meio ali, né? Quem pegou no meio, que Audiência foi a rotativa. maioria, exatamente. Achou que aquilo era verdade. E começou a espalhar, né, de um para o outro. Olha, o mundo tá acabando, os marcianos chegaram. E aí conta-se que algumas pessoas se atiraram no rio, né, se suicidaram porque não queriam morrer pelo raio lá dos marcianos. Instalou-se tudo. o caos. O caos total. Você vê o poder do rádio, né? O poder do rádio. Naquela época, hein? Não era a intenção, né? Lógico, ninguém vai fazer um programa para causar. Assim como eu tava vendo ontem aqui. Tive na uma Energia ideia 95. legal agora. Palhaço. Vamos criar alguma coisa. Vamos lá, palhacinho. Não, senhor. Você não vai criar nada aqui, não. O que que foi? acabar com o Melhor não, mundo. Professor, você viu ontem o que que você viu Eu ontem? tava ouvindo e vendo ontem aqui num dos programas da Energia, vocês passando aí um vídeo daquelas brincadeiras perigosas. Você viu aquilo? Então, Ah, isso, inclusive. E falei antes ainda, né? Perfeito. Antes é eu falei, ó, importante. não façam isso, hein?
É importante porque tem, só para retomar, né, acho que para quem... A gente não deve ficar falando as brincadeiras em si, mas tem um instituto chamado De Me Cuida, que é justamente de um moleque de 14 anos que perdeu a vida numa dessas brincadeiras. É mesmo, né? É. E tem todo um movimento para tirar esses vídeos do YouTube, né? É um movimento sério. Perigoso, aí, né? Porque já vários adolescentes passaram por isso. Vários, são dezenas, aqui no Brasil. Né? No final do ano foram 2. Então, assim, essa responsabilidade. Então, quem faz aquela brincadeira é uma brincadeira para ele. Tanto que usa esse nome brincadeira, não sabe a consequência que pode ter. E o Orson Welles, quando fez lá, em 38, esse radioteatro, fez como uma coisa, vamos criar algo diferente, né? Usando a própria linguagem do rádio. Eu acho que o grande problema... Né, não sei se estou errado, professor. A grande questão é que quando ele fez isso, não tinha interatividade. Ou seja, a coisa foi tomando uma proporção que ele não sabia o que estava acontecendo dentro do estúdio. Hoje você faz qualquer coisa que você faça diferente... mas chega na hora, Na hora, em top de informação. Exato, mas o que tinha na época era o telefone. E justamente esse foi o maior problema, porque entupiram os telefones. Ninguém conseguia se comunicar com ninguém por causa do volume. Até né? hoje é a mesma coisa, meu. Fake news existe aí pra quê? Sim. O cara implanta alguma coisa na então, internet. na E aí todo mundo sai. A gente faz essa pergunta em aula. Será que é possível criar, né, alguma coisa que não exista hoje aqui no rádio? Se a gente transmitir, as pessoas vão... Aí o aluno geralmente chega e fala, não, a gente vai na internet, como vai na internet, mas a internet é que vai corroborar, que vai comprovar aquele fake news, né? Tem até algumas notícias que saem assim de jogador que foi contratado por um time e tudo tal. Às vezes é só uma brincadeira de 1º de abril, né? Já teve jogo no rádio, na Record, lá nos anos 50, transmitiram um jogo em que o São Paulo perdia de... É meu time, tá? Mas perdia, sei lá, de 7-1. Foi agora! Assim. Mas poderia. Agora é o replay, né? Mas naquela época, o 7-1 foi um jogo inventado para sacanear o Paulo Machado de Carvalho. Então foi um jogo inventado que, como a televisão não transmitia ao vivo ainda os jogos de futebol, eles brincaram no 1º de abril de fazer um jogo inteiro em que São Paulo perdia numa turnê internacional. E depois, quando terminava o jogo, isso foi uma brincadeira de 1º de abril e tal. Então, essas coisas são possíveis, né? Mesmo com toda... Aliás, eu acho que até por toda a questão de veículos, de mídias que a gente tem hoje e tal, acho até mais possível, porque a gente fica mais perdido do que é verdade ou não. Então, quando uma coisa se propaga, e aí, lógico, existem estratégias, quando é uma brincadeira, né? Como essa que eu falei de 1º de abril. Tudo bem que um cardíaco pode morrer aí, né? Um São Paulino, de repente... Aquele pênalti do Pato Branco, que o narrador fala um palavrão, aquilo é fake. Aquilo é fake? Aquilo é fake. Muita gente acreditou que era verdade, né? As pessoas acreditam. Muita gente achou que era verdade. Né? Aquilo é muito bom. É muito bom. Olha só, eu caí nessa. Olha só. É fake. Eu também, quando descobri, tive a mesma reação que o professor agora. Tem muito fake hoje, né? Vai, Pato Branco, se prepara. É um pênalti que pode dar Correu, bateu um PQP pra fora! Ele começa a xingar o cobrador. Ai, sim. Ele manda um PQP, né? É isso aí. Esse é o grande barato, né? Quer dizer, a gente poder brincar com a imaginação. Então, quando a gente fala do rádio com imagens, eu acho, voltando ao ponto de partida de toda essa digressão aqui, de toda essa viagem, né? Eu acho necessário, existe uma geração que só vai acreditar vendo, né? A geração... E ok, e atende bem, né? É bom que vejam meus olhos azuis agora ali. Até mas não necessariamente todo mundo quer ver que eu sou loiro de olhos azuis, que tenho um cabelo esvoaçante por causa do ar-condicionado. Ninguém, né? Quem está ouvindo agora não necessariamente quer ver que é melhor imaginar que é um careca, alto, uma pessoa normal, né? Então acho que esse poder da imaginação que é o grande barato. Mas... atende a todo mundo. Saber quem era aquela locutora gostosa, né? A gente ouvia nos anos 80. Pois Aí você vai conhecer. Aquela voz. Nossa, velho. A locutora. E locutor não. Quantas mulheres não foram conhecer Domênico Gato? Isso! O nome, Gato? É gato isso, hein? É gato. Não é esse papo não, irmão. Aqui na mesa. Essa voz. Gato? Não, deve ser. Quero dizer que a intriga da oposição fui muito requerido na minha época, viu, meu amigo? Ele ia atrás Fui dos muito locutores pra saber como é que é. Olha só, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Marcelo Abud, o professor, falando de rádio hoje. Aliás, não é uma entrevista, é uma aula, né? Hoje nós estamos tendo uma aula aqui. Mas antes, olha só, da gente partir para o outro bloco, né? E o Bernardo Veloso também vinha com o recado dele. Vamos fazer o seguinte aqui, ajudar aqui, ó. A solidariedade no Grande ABC, né? Fortes chuvas atingiram Santo André e toda a região na noite de ontem e muitas famílias precisam de ajuda nesse momento, hein?
Então vamos fazer doações aí, gente, de itens de limpeza, como por exemplo vassouras, rodo, saco de lixo de 100 litros, balde de 5 litros também, água sanitária, pano de chão, pá de lixo, sabão em pó, luva para limpeza, desinfetante, esponja de aço e sabão em barra. Você pode inclusive entregar as doações no Fundo Social de Solidariedade, Banco de Alimentos, nas lojas solidárias que ficam no Grande Plaza Shopping, também no Shopping ABC, no Atrium e o Shopping de Santo André, além das 7 unidades do CRAS. Ajude a quem mais precisa. Vamos tentar ajudar aí, gente, porque ontem as chuvas aí, elas não estavam de brincadeira, não. Ó, os endereços, vou mandar alguns endereços aqui. O Fundo Social fica na rua Arthur Bernardes, 60, em Santa Terezinha. O Banco de Alimentos fica na Avenida dos Estados, 2195, também em Santa Terezinha. CRAS Vila Luzita, fica na Estrada do Pedroso, 236, na Vila Luzita. Aliás, tem um telefone para informações que é o 4455-8527. Qual que é o telefone, Dô? 4455-8527. Mais um aqui, CRAS Recreio, Rua Arara Azul, 1705, Recreio da Borda do Campo. Também tem um telefone para você que é o 4457-9880. Repita. 4457-9880. Obrigado. Biblioteca Cecília Meireles, Praça Valdemar, sem número, no Parque das Nações. CRAS Alzira Franco. CRAS Alzira Franco, Rua Amapola, sem número, também Jardim Alzira Franco, telefone 4437-2932. Repita. 4437-2932. O CRAS Centro, Rua Xavier de Toledo, 350, no centro, telefone 4433-4574. Tá? 4433-4574. Também CRAS Jardim Cristiane, Rua Martinópolis, sem número, Bela Vista, em frente ao número 126. Telefone 4452-2944. E CRAS Marec, Rua Engenheiro Alfredo Heitzmann Júnior, sem número, Marec, Céu das Artes, no telefone também que você pode até tirar alguma informação no 4474-2712. 4474-2712. Vamos ajudar, gente, porque ontem foi um caos aqui em São Paulo, né? A gente tá aí pra tentar ajudar essas famílias aí que estão precisando, tá bom? E vamos postar essas informações nas nossas redes sociais. Vamos colocar na rede social. Boa. Vamos colocar? Na Bora, rede social? com Bom, né? certeza. É isso aí. Acho que é necessário. Bom, útil, o importante. Bernardo Veloso tem recado, né? Tenho, Dô. Seguinte, hoje tem o nosso show de comédia stand-up lá no Tom Tom Jazz em Moema, na Alameda dos Pamaris, número 55. No show é às 9 da noite. O elenco tem eu, Humberto Rosso e Daniel Varela. Vou dar aí 5 pares de VIPs pra esse show de hoje pelo WhatsApp do Menino Varela. Os 5 primeiros que mandarem vão na faixa com acompanhante. Olha que incrível. Anota o número aí. O número é 99639-7735. Repita. 99639-7735. E vou dar também 5 pares do show de hoje pelo nosso Instagram. Vai lá no Insta da rádio, manda direct gritando, eu quero! Dentre todos os ouvintes que mandarem, eu vou pegar 5 ouvintes que vão com acompanhante na faixa. Nesse show, o Instagram da rádio é @energia97fm. Tudo junto, @energia97fm. Direct eu quero. É isso. Show é hoje. É nóis. Tem Japinha? Não? É isso aí. Professor, tem rede social, professor? Temos o Facebook é marcelo.abud.14 e tem o... Abud é A-B-U-D. Isso. E tem o Peças Raras do Rádio. Então, nessa página eu compartilho algumas Essa coisas. deve ser legal, hein? Peças raras do rádio, hein? Isso. Tem o Peças Raras do Rádio, que também tá no Facebook. É o Museu do Rádio em áudio. A gente tenta. Tem lá? Tem algumas coisas Esse antigas momento lá? aqui ou- tá aparecendo na tela pro ouvinte? Tá aparecendo. Na tela pro ouvinte é... Tá, na tela é verdade. Pra quem tá só nos ouvindo, um momento que eu entrevistei o Rubem Alves foi um mês antes da morte do educador Rubem Alves. Caramba, hein? Foi pelo Instituto Net Claro Embratel, que é um podcast que eu faço há 6 anos, e eu tive essa oportunidade de, depois de 6 meses batalhando a entrevista, não sabia que ele estava muito doente, porque a assessoria dizia que, na verdade, a agenda estava muito cheia, tudo porque, né, não se revelava o real estado de saúde dele. E aí, depois de 6 meses, eu fui ao Instituto Rubem Alves, que estava sendo entregue lá em Campinas naquele momento, que era justamente para preservar a memória do educador, né, Rubem Alves. E consegui fazer essa entrevista, está disponível se vocês procurarem, né, Instituto Net Claro Embratel e Rubem Alves.
eu acho que é a entrevista mais iluminada que eu fiz na minha vida. Foi uma receptividade incrível, uma coisa de muita emoção mesmo. E ele estava se despedindo ali. No final da entrevista, ele fala sobre o Instituto como continuidade da vida mesmo. Bacana. Né? Então esse é um momento... Tá lá nas redes. E Que tem bom. o Peças Raras, que começou como podcast em 2006 e hoje é um blog. Então, pecasraras.blogspot.com. Ali tem bastante coisa. Algumas ainda estão no ar, que a gente foi produzindo como podcast. Né? Inclusive, tem uma concorrente da véia aqui da Energia. É mesmo, é? A gente fazia um quadro que era a Véia da Mala. Véia da Mala. A Véia da Mala é uma amiga, né, da véia aqui da Energia. Elas são contemporâneas. Amigas. Contemporâneas. É uma coisa assim, conhecem muito lá dos anos... Zero. Então, Zero? tem Zero. algumas brincadeirinhas por aí. Mas é isso, acho que o Peças Raras, o blog, inclusive, se digitar lá no Google, vai aparecer na primeira página do Google, a gente paga muito caro por isso. ali dá para chegar às outras redes também. Tem lá os linkzinhos do Facebook, do Instagram e tal. O que eu uso mais é o Facebook mesmo, porque, enfim, na correria do dia a dia, a gente vai atualizando por ali. Legal. Professor Marcelo Abud, hoje é o nosso convidado. Olha só, nós estamos com uma campanha nova, né? Quero mais energia. Você quer mais o quê? Você quer mais aulas, que nem o professor, entrevistas que são uma verdadeira aula? Hashtag quero mais energia, quero saber o que você quer, tá bom? Ou quer mais piadas do palhaço? Aí sim. Aí então manda, hashtag quero mais energia com mais piadas do palhaço. Eu acrescentaria que quero mais piadas engraçadas do palhaço. Entendi. Talvez uma piada engraçada, a gente vai acrescentando, né? Pelo menos uma, né? Vamos bombar. Hashtag quero mais energia, hein? Vamos lá, palhaço. 11 anos. Paga um pau aí, Abudi. O cara chegou, né? O casalzinho, aquele momento romântico. Trilha romântica agora, por favor. O cara chegou. Vai lá. O cara... Que isso? Felipe aprendeu bem. Aprendeu bem com o professor. Nossa, mas aprendeu que tossir no meio da minha piada. Tá aprendendo. Mas ele aprendeu bem, porque se tem um lugar que é ideal ele pra... tirou o fone, ou tossir seja, era ele não piada. sabe que saiu no ar. Mas Ele tirou o fone. Mas ele saiu, ele Pra saiu ele fora. não saiu. Vai. Tentei me abster. Pô, quebrou o clima. Tava no voltou a clima trilha. na piada. Voltou. a trilha, Mas voltou a trilha. o rapaz que estava ali do casal, ele estava nesse dia Não, gripado. fica na sua, não se intromete na minha piada. Acontece. Abudi, fica na sua. Não queira criar caco. Agora ele foi te ajudar, sua besta. É eu que conto, não é o Abudi. Então vai, ou eu. Vai. O casal estava no clima. Se fechar o olho, imagina um clima melhor. Quieto, Abudi. Nossa, mas eu vou entrar naquela faculdade, velho. No meio da aula, uma hora. Eu vou atrapalhar, velho. Que inferno, velho. Puta, que professor. Tá, mas o professor vai adorar você ir lá. Ele vai É por adorar, isso vai que eu não adorar. fiz faculdade, viu? Vai, palhaço. Vamos. O casal estava no clima. O rapaz vira pra moça e diz: amor. Não, desculpa, eu errei o papel. Você tá de brincadeira. Nossa. Foi a mulher que falou pro cara. Tá. Eu inverti os Tem papéis. problema. A mulher falou o quê? A mulher virou pro cara e disse: amorzinho, me diga algo doce. Doce. O homem com aquela sensibilidade. Brigadeiro. Não, eu tô falando algo bonito. Deixa eu ver. Cachorrinhos. Não, algo sexy. Sexy. A vizinha? Energia. Morde e assopra.